Olá, gente, seja bem-vindo ao meu canal. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje nós estamos aqui para estudarmos a quarta aula da nossa lição sobre Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó, onde ele é afetado diretamente e indiretamente, de forma física e psicológica. E através dessa lição nós aprenderemos como nós lidaremos com os problemas que surgirem na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Olhando para como Jó lidou com o sofrimento dele, nós aprenderemos algumas lições que nos ajudarão de forma muito eficaz quando estivermos passando por algumas adversidades e problemas que possam surgir na nossa vida. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelos inscritos que têm chegado e a você que tem compartilhado, curtido o nosso conteúdo aí, deixado seu comentário, isso é muito importante para nós. Aproveitando, já que estamos falando disso, não perca a oportunidade de se inscrever, caso você ainda não é inscrito ou inscrita, ativar o sininho e deixar o seu joinha compartilhando aí a mensagem. Nós alcançaremos um número muito maior e o nome de Deus é glorificado. Então, antes de nós iniciarmos a aula, nós sempre temos o costume de fazer uma oração. E vamos orar agora e logo em seguida nós daremos início à nossa aula de hoje. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te glorificamos por essa oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na Tua Palavra e através dela adquirirmos conhecimento e força para que quando surgir os momentos de adversidade o Senhor nos dê estabilidade, fé. Pai, em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor vá de encontro a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora, essa aula, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar graça e que em tudo isso nós possamos sair mais que vencedores, não pela nossa própria força ou mérito, mas pela força e a graça e o mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, pedindo que essa aula de hoje seja de edificação para a vida dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí, como sempre de costume, a tela que fala da sinopse da nossa lição, do índice da nossa lição. Nós já estudamos a primeira lição, onde falamos sobre o livro de Jó. A segunda aula, quem era Jó. A terceira, foi a última, uma aula muito boa, Jó é a realidade de Satanás. E hoje vamos entrar de forma mais aprofundada sobre o drama de Jó. A nossa lição de hoje, nós temos o texto áureo aí que está em Jó, capítulo de número 1, versículo 21, que diz assim: E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática é que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. O nosso texto da leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22 e o capítulo 2, versículo 6 ao 8. Essa versão que eu estou utilizando é a nova versão internacional, a NVI. Versículo 13 diz assim: Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse:
Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Capítulo de número 2, versículos 6 a 8, diz assim: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se rapava, sentado entre as cinzas. Então, esses dois textos aí, gente, mostra o grande dilema, né, ou o drama da provação de Jó, que vai se estender durante todo o seu livro ali. E eu recomendo que você leia todo o livro, porque nos diálogos de Jó entre seus amigos, ele vai dar algumas dicas bem interessantes, que vale a pena dar uma olhada ali para a gente aprender algumas lições específicas. A nossa revistinha de hoje, ela tem o objetivo geral de mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. E essa é a grande dificuldade nossa, a permanência, né? Nós temos que permanecer. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, quando ele fala da nossa ressurreição, da regeneração, ele diz assim: Ora, irmão, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados mediante a palavra de Deus. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele conclui dizendo: Por causa disso tudo, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é em vão. Então, a nossa maior dificuldade é a permanência, é a constância. E o objetivo geral dessa lição é justamente apontar isso, que Jó manteve sua fidelidade a Deus, mesmo nos momentos de crise. E é na crise onde o nosso caráter se revela. Porque na mesma crise que abateu a esposa de Jó e ela intentou Jó, por exemplo, a blasfemar contra Deus, essa mesma provação levou Jó a um nível de intimidade ainda maior e ele adorou a Deus. Ainda que no decorrer da lição a gente possa apontar aqui que lá na frente a mulher de Jó, ela com certeza, o texto não mostra na narrativa de Jó como que ela alcança uma intimidade com Deus, mas dá a entender, muitos estudiosos concordam com isso, que ela alcançou o perdão de Deus e ela se restaurou e ela cresceu, podemos usar essa expressão, cresceu em piedade, quando ela viu a fidelidade do seu esposo passando por aquele problema tão sério que agravou toda a família ali. Essa lição ela tem esse objetivo geral e 3 objetivos específicos que vale muito a pena a gente apontar aqui. O primeiro objetivo, então, é revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Obviamente, a perda dos bens acarretaram nessa tragédia aí, né? Explicar de que forma Jó teve sua família destroçadas pelos ventos e demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Numa lição anterior nós falamos aí sobre essas questões, né? Parece até uma redundância, mas acredito que o objetivo dessa aula aqui, por mais que lendo a revistinha pareça que é assunto repetido, é para aprofundar o conhecimento sobre o drama, sobre o sofrimento que atingiu Jó. Então esses são os 3 objetivos. Então vamos aí para a nossa tela, e na nossa primeira tela aí nós temos a introdução resumida, e nós precisamos entender que a provação de Jó faz com que sua vida se torne um verdadeiro drama. A palavra drama aí dá a ideia de teatro, de cena, né? É
A narrativa da história de Jó, ela se desenrola como se fosse um teatro, né? Uma cena vai sendo subsequente a outra cena. Nós também aprendemos aí que na narrativa de Jó, ele passa de um homem rico a ser pobre. E na percepção dos seus amigos, ele passa de um homem justo a pecador. Então tudo isso é percepção externa, né? No que diz respeito ao pecado aí. Vamos refletir como Jó reagiu diante das perdas. E o problema não é lidar com as perdas, entender que as perdas são reais, mas como que nós lidamos com as perdas quando elas se manifestam, porque as perdas ela tem o poder de revelar aquilo que está dentro de nós, assim como o fogo prova o ouro, a provação, os dilemas da vida, as perseguições, os problemas que nos vêm, ela tem o poder de extrair de nós o que está dentro de nós, né? Então Pedro vai dizer que a nossa fé ela é como ouro precioso, né, que é provado pelo fogo da tribulação, das provações. Então é bem interessante isso. As provas vêm para nos testar, para nos revelar diante de Deus. Então nós temos aí o nosso primeiro tópico que vai falar sobre a tragédia de natureza econômica. E o nosso primeiro subtópico aí vai falar do sucesso na esfera comercial. O número de juntas de boi utilizados para lavrar a terra demonstra que Jó não era um nômade como os beduínos, mas sim um agricultor com grande extensão de terras na lavoura. É importante pontuar isso porque os nômades, eles eram uma espécie de peregrinos. Eles não tinham lugar fixo, né? Por isso eram nômades, eles ficavam se mudando de lugar para lugar. Então, na narrativa de Jó, nós percebemos que ele é um fazendeiro, é alguém estabelecido. Ele tem juntas de boi e jumento, eles não têm o costume de peregrinar, né, por longas distâncias, principalmente em áreas desérticas. Então, dá a ideia de que Jó era um grande fazendeiro, um grande comerciante da época ali. Matthew Henry diz que Jó foi próspero e ainda assim virtuoso. Embora seja difícil e raro, não é impossível para um homem rico entrar no reino do céu. Com Deus, até isso é possível. E através da sua maravilhosa graça, as tentações das riquezas terrenas não são insuperáveis. Geralmente nós vivemos um dilema onde as pessoas pensam que a prosperidade ela é maligna, né? A prosperidade ela não é um demônio, né? A prosperidade é uma bênção. O problema é como que nós lidamos com a prosperidade. Há pessoas pobres, por exemplo, que são arrogantes. E há pessoas ricas que são humildes. Se a riqueza fosse um problema, Abraão, por exemplo, não seria rico. Davi não seria rico. Salomão, né, apesar da riqueza ter corrompido, mas a prosperidade de Salomão ela veio de Deus. O próprio Jó, né, às vezes as pessoas têm a ideia de que a prosperidade é sempre má. A prosperidade não é algo mal. O que vem de mal em tudo isso é como nós lidamos com a riqueza. É se a riqueza nos possui. Sempre que uma pessoa rica e próspera vinha até Jesus, Jesus aconselhava essas pessoas a dividirem os seus bens com os pobres, com as pessoas mais pobres. Então, se nós não temos a capacidade de lidar com a riqueza, aí sim ela se torna um problema para nós. No caso de Jó, a prosperidade não foi um problema para ele, porque ele usava essa prosperidade inclusive para abençoar outras pessoas, como nós vamos ver. E ele era rico, era um homem muito próspero e mesmo assim era alguém que tinha a sua face no pó. Era alguém que orava a Deus, era alguém que buscava a presença de Deus. Então, para alguns, a zona de conforto pode ser um perigo, mas para outros isso é irrelevante porque o coração da pessoa não está nesses bens terrenos, mas está em Deus. Quando uma pessoa tem um coração dessa maneira, não há problema nenhum em Deus abençoá-la. Até porque Deus sabe que quando uma pessoa que tem um coração desse é abençoado, ela não ficará presa. E o poder revela o caráter de alguém. Existe até um ditado que diz: dê poder para alguém e você conhecerá quem ele é. No caso de Jó, por mais que ele fosse um homem íntegro, um homem muito conhecido, muito respeitado e muito próspero, isso não modificou o caráter dele negativamente. Muito pelo contrário, quanto mais prosperidade Jó tinha, mais ele ajudava as pessoas, como nós vamos ver no decorrer dessa aula.
ele era próspero e a sua prosperidade conferia brilho à sua devoção e concedia àquele que era tão bom as maiores oportunidades de fazer o bem. Jó, quando ele já está passando o momento de provação dele, no capítulo 29, do versículo 11 ao 14, ele vai lamentar e vai se lembrar do momento em que ele estava vivendo os dias áureos dele, em prosperidade, e como ele lidava com a prosperidade. Diz assim o versículo 11 de Jó 29. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda. Veja, ele não era um rico opressor, ele era um rico misericordioso. Ele ajudava o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Veja, Jó era um amparo dos órfãos. Verso 13. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Isso dá a entender que Jó auxiliava a viúva quando estava passando por necessidade. Verso 14 diz que a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Aí o verso 15 diz: eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Veja como Jó lidava com a sua prosperidade. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Isso aqui é magnífico. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Então esse texto deixa bem claro que Jó era alguém que usava os seus recursos, a sua influência para o benefício de outras pessoas. Em nenhum momento Jó se utilizava da sua prosperidade, da sua influência para se beneficiar a si mesmo. Seria tão bom que os poderosos, dos nossos dias hoje aprendessem um pouco com a lição de Jó. Hoje em dia, muitas pessoas, quanto mais têm, mais querem. Quanto mais prosperidade têm, mais querem. Há muitos líderes, inclusive religiosos, que amontoam para si riquezas na terra. Eu já ouvi casos, tá bom? Isso aqui não é acusação a ninguém, mas eu já ouvi casos de irmãs que ofertaram durante muito tempo, dizimaram durante muito tempo, e em algum momento da vida passou por um momento de desemprego e de necessidade financeira para pagar uma conta de água, de luz, e quando recorreu à liderança de determinada igreja, foi desamparada. Isso é triste saber, É triste saber de situações como essa, quando na verdade a igreja, sendo uma família, deveria, pelo menos ser assim, ajudar aqueles que estão passando em momentos de necessidade. Isso aqui talvez seja um caso específico e pontual. Ainda há muitas igrejas que ajudam, que são famílias de verdade, mas é interessante que em alguns casos muitas lideranças constroem um império e às vezes os membros das igrejas nem têm acesso ao pastor, não têm acesso, são lideranças que não têm acesso à membresia da igreja. Então existe essa distância. Se não tem acesso nem para dialogar, imagine para falar dos seus problemas. Quando essa liderança, por mais que esteja inacessível, tenha um corpo de obreiros que auxilia a igreja, aí o problema é diminuído, E nós precisamos olhar para Jó aqui e entender que aquilo que Deus nos dá é para que nós possamos repartir com outras pessoas. Isso é um ministério de misericórdia. Quando eu ajudo o meu irmão, eu estou exercendo o ministério de misericórdia, entendendo que um Deus gracioso já exerceu misericórdia por mim, enviando o filho dele para morrer em meu lugar. Isso é graça. Eu manifesto graça quando eu decido partilhar daquilo que eu tenho com os necessitados. Jesus disse que o meu próximo não é quem é parente de sangue, não é alguém que comunga da mesma fé que eu. O meu próximo é qualquer pessoa que está próximo de mim, passando por necessidade. Então, nesse sentido, a prosperidade de Jó era uma bênção muito grande e ele vai ser atingido nessa área aí, na área da sua prosperidade. Veja comigo que o ataque do diabo na esfera comercial e do campo, eu linkei esses dois tópicos aí porque na nossa lição o autor fez duas divisões diferentes. Ele colocou
o sucesso na esfera do campo, aí falou do ataque do diabo na área comercial e depois o ataque do diabo na esfera do campo. Então eu linkei aqui para facilitar um pouco o entendimento, tá bom? Olhando aí na sua revistinha você vai conseguir compreender. Então vamos lá para a nossa tela. Ao destruir os animais e os servos de Jó, Satanás desestabilizou Jó financeiramente. Aí nós vemos que depois de acusar Deus de comprar a lealdade de Jó, porque quando Satanás fala para Deus que Jó só é fiel porque Deus abençoa Jó, o diabo também está fazendo a acusação de que Deus está comprando Jó. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus assim, olha, Jó só é fiel a você porque você está comprando ele com bênçãos. Então Deus retira isso e vai mostrar para Satanás que Jó é fiel a Deus não pelas bênçãos que Deus está dando a Jó, mas porque Jó é alguém que tem coração entregue a Deus. Então vamos lá. Satanás então desafia Deus, dizendo que uma reversão na condição próspera de Jó redundaria na sua deserção. Mas estende a tua mão, Satanás disse, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo 11. Isso é, ele renunciaria completa e abertamente a Deus e à sua forma piedosa de vida. Satanás estava fazendo essa acusação. E aí nós temos os ataques dele. O primeiro ataque foi envolvendo os bois e as jumentas. Versículo 15 do capítulo 1 diz assim: E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Na primeira ocasião, um único sobrevivente do ataque dos sabeus informa a Jó que todos os teus bois e jumentas foram roubados pelos saqueadores. E além disso, os moços que cuidavam do rebanho foram mortos. Os sabeus eram uma tribo árabe que morava na região sudoeste da Península Árabe, que hoje corresponde em grande parte à área do atual Iêmen. Então nós temos aí dois meios de riqueza que foi tirada de Jó. Nós temos os bois e os jumentos, que eram animais de carga. Se Jó era um comerciante, esses animais aqui, tendo essa baixa, já influenciaria diretamente na exportação e importação do comércio de Jó. Então Satanás ele vai essa provação em cima de Jó é como um rolo compressor, que começa da ponta dos dedos até o alto da cabeça, vai esmagando. É uma prova que é como um rolo compressor, que vai aumentando tanto a dor quanto o tamanho do estrago. Então é uma provação decrescente, vai crescendo. Então nós temos aí a segunda parte. Eu quero compartilhar com você aqui uma notícia, que é o ataque do diabo na esfera comercial e do campo, que um raio, por exemplo, matou 27 cabeças de gado de corte, a maioria vacas, na noite de 2 de outubro por volta das 8 horas em uma propriedade próximo à cidade de Nova Esperança, no sudoeste. Então, por que eu compartilhei essa notícia com você? Justamente pela próxima perda de Jó, que vai falar que fogo caiu do céu. Foi a perda de 7.000 ovelhas. Jó costumava honrar a Deus em sacrifícios de uma forma especial, e foram todas tiradas dele, como se Deus estivesse irado com as suas ofertas e o punisse através das mesmas coisas que Jó havia utilizado no seu serviço. Aqui o diabo procurou deturpar a imagem de Deus perante Jó, como se o precioso e bendito Senhor fosse um Senhor opressivo, que não protegeria aqueles rebanhos dos quais recebera numerosas ofertas queimada. Então veja que quando o segundo mensageiro vai levar a mensagem até Jó, das segundas perdas, as perdas das ovelhas, ele deixa bem claro que foi fogo do céu. Mas a maioria dos comentaristas comentam que esse fogo do céu aqui eram raios que vinham de cima. E essa informação passa a impressão para Jó de que Deus está desprezando Jó. Deus está reprovando Jó. E o dilema que surge é que no mesmo momento em que os raios estão caindo e matando as ovelhas, nós temos os sabeus e os caldeus que vão roubar o rebanho de Jó. E a pergunta e o dilema é: por que esses raios não caíram nos sabeus e nos caldeus? E nós nos pegamos muitas das vezes neste dilema,
por que pessoas ímpias prosperam cada vez mais enquanto os justos perecem? Esse dilema levou Asaf, por exemplo, lá no Salmo 73, quase desviar-se, por não entender que o ímpio prospera e a prosperidade do ímpio não implica em bênção de Deus. Isso é graça geral, né? E a nossa dificuldade, a nossa provação não implica em desaprovação de Deus. Não quer dizer que porque eu estou sofrendo, passando por um problema, que Deus está de punhos cerrados e face fechada contra mim. Não quer dizer isso. E olhando o livro de Jó, nós aprendemos que Deus está conosco, mesmo em meio às dificuldades da vida, trabalhando em nós, mesmo quando nós não entendemos como que isso funciona. Agora nós vamos ver as perdas de Jó aí envolvendo os camelos. Ele vai perder 3.000 camelos. Versículo 17 diz que enquanto ele ainda falava, um servo falando para Jó, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Os caldeus dividiram-se em 3 bandos e cercaram os servos de Jó, e não havia meios de fuga para os homens e animais, a não ser para o único moço que veio trazer as notícias ao seu senhor. E aí a pergunta se repete, que eu acabei de te falar: por que os raios não caíram sobre os sabeus e os caldeus? E é um dado, né, muito sério, de que nossa fé muitas vezes se abalam quando vemos o ímpio prosperar enquanto os justos sofrem. Então, novamente, os camelos aí foi uma perda enorme para Jó, uma perda assim muito grande. E às vezes nós não entendemos de que forma as coisas funcionam. As perdas vêm e nós nos pegamos em grandes dilemas. E quando há um intervalo de prova na nossa vida, a gente vai lidando, porque o intervalo de tempo entre uma provação e outra é o tempo em que nós recobramos as forças, os ânimos e a esperança. Mas no caso de Jó não deu tempo, foi uma atrás da outra. Foi uma prova, sim, muito grande. É tanto que o sofrimento de Jó, ele só é superado por Cristo. Somente Jesus sofreu mais que Jó, porque o nosso Senhor e Salvador era santo, né? Jó era pecador, por mais que ele fosse um homem reto e íntegro e temente a Deus, era um homem que tinha a natureza de Adão. Então, nesse sentido, somente Jesus supera Jó nessa questão de sofrimento. E a pior perda vem em seguida, que é a perda dos filhos, a tragédia de natureza familiar. É o nosso segundo tópico aí. E ele vai perder, então, 10 filhos. Para entender como foi trágico a perda de Jó e da sua esposa, por exemplo, basta lembrar da angústia de Sara, Raquel e Ana por não conseguirem ter filhos. Imagine a perda de 10 em uma única vez. A perda da família vai além da tristeza natural. Jó, nesse caso, foi privado do seu futuro. Nenhum filho levaria seu nome, não haveria ninguém que se lembrasse dele e ninguém próximo para prantear a sua morte. Comentário bíblico Bacon aí, página 30. Eles morreram pela ação de um vento suscitado pelo diabo, que é o príncipe das potestades do ar, mas o fato foi considerado como uma ação direta da mão de Deus, um sinal da sua ira. Assim Bildade a interpretou. Jó capítulo 8:1. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Eles foram levados quando Jó mais precisava deles, para confortá-lo por todas as suas perdas. Quero chamar a sua atenção aqui para 2 coisas bem interessantes. Primeiro, o julgamento das pessoas. Os amigos de Jó, aqui nesse caso Bildade de Suá, vai olhar para o contexto de Jó e vai taxar que os filhos de Jó morreram por causa do pecado. Provavelmente porque eles estavam em uma festa, deduziram-se então que eles estavam pecando. A Bíblia não nos deixa base para entender dessa forma. Então existe a interpretação de que
a causa foi o pecado e a segunda causa foi Deus. Só que nós sabemos que foi o vento ali que veio por Satanás, né? Lógico que por permissão de Deus, para derrubar a casa sobre Jó. E nesse momento, então, Jó ele fica mais desestabilizado ainda. Porque, como o comentarista aqui vai falar, o comentário de Beacon vai falar que eles foram levados quando Jó mais precisava deles, para confortá-lo por todas as suas outras perdas. Então Jó ele não tem mais perspectiva de futuro, não tem mais perspectiva de herança, parece que tudo está indo por água abaixo. E aí nós temos o outro ataque, que eu acho que é o ápice, né? Jó perde os filhos e de repente é quando vem o segundo estágio da prova, porque tem esse primeiro estágio. A Bíblia fala que Jó raspa a cabeça, vai na cinza e adora. Satanás então volta até Deus e aí novamente Deus pergunta para Satanás como que Jó lidou com esse problema. E aí o diabo vai falar que o homem dará tudo aquilo pela sua carne. E é então quando Deus permite que Jó sofra o problema lá da sua enfermidade. Quando Jó então começa a sofrer com esse problema da enfermidade dele, a esposa de Jó, vendo o grande ápice do sofrimento de Jó, vai se manifestar. No capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. De modo geral, os judeus, quando interpretam essa passagem, eles são mais brandos com a esposa de Jó, mas os cristãos eles são um pouco pesados aqui nos argumentos contra a esposa de Jó. Alguns deles, por exemplo, foram um pouco severos. Agostinho chamou Diaboli adjutrix, aliada de Satanás. Crisóstomo vai chamar a mulher de Jó de o melhor flagelo de Satanás. Calvino vai chamar ela de órgano satani, instrumento de Satanás. Segundo esse ponto de vista, ela tentou seu marido a autocondenar-se ao comandá-lo a fazer exatamente aquilo que Satanás predissera que faria. Então são alguns pais da igreja que interpretam aí ela dessa forma. Eu gosto do comentário do Warren Wiersbe sobre essa questão. Ele é um pouco mais brando e ele diz assim: que em lugar de ver o marido definhar em dor e vergonha, ela preferia que Deus o matasse e acabasse de vez com seu sofrimento. Talvez isso acontecesse caso Jó amaldiçoasse a Deus. Então a mulher de Jó está querendo, na verdade, que o sofrimento dele acabe, na visão de Warren Wiersbe. Ele continua dizendo que em tempos de grandes provações, nossa primeira pergunta não deve ser como posso sair dessa situação, mas sim o que posso aprender com essa situação. A esposa de Jó pensou ter encontrado uma solução para o problema, porém se Jó tivesse seguido seu conselho, teria piorado a situação ainda mais. Olha que coisa tremenda que ele fala. Crer é viver sem tramar, é obedecer a Deus apesar dos sentimentos, circunstâncias ou consequências, sabendo que Ele está realizando o seu plano perfeito, a seu modo e a seu tempo. Então, é interessante olhar nessas perspectivas aí, que mesmo Jó sendo tocado na área mais sensível, que era a esposa que ele amava, ele não cedeu, ele permaneceu firme a Deus. E a questão é até onde a nossa fidelidade aguenta. Que Deus nos dê graça para suportar provações, que não é fácil. E às vezes nós temos que dar ouvido às nossas esposas, sim, porque a mulher sábia edifica a casa, mas em momento de tolice nós precisamos ficar com Deus. Quando o parâmetro de comparação for a razão e a fé, nós precisamos às vezes dar um voto de fé e ficar com a fé. Veja que nós temos então as tragédias de Jó de maneira psicológica e física. Aí eu resumi para você o tópico 1, 2 e 3, porque esses tópicos aqui eles são repetidos na aula de número 2. Então a gente ganha tempo aqui. E vai falar assim: com isso ele vai infligir mais dor a Jó, que é uma doença que ninguém sabe ao certo do que se trata
que apresenta-se apenas alguns sintomas, por exemplo, coceira forte, insônia, feridas e crostas supurantes, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia, pele enegrecida. E quando os 3 amigos de Jó o veem, nem sequer o reconhecem. Aí na frente de cada afirmação nós temos as bases bíblicas, tá bom? Aí você dá uma conferida lá com calma. Porque na nossa revistinha nós temos aqui, se você der uma olhada na nossa revistinha, nós temos nesse tópico de número 3 aí, apenas a repetição do que foi falado na lição de número 2. Então, nessa parte aqui, o professor acaba tendo que se dobrar um pouquinho mais para não ser redundante e repetir aquilo que foi falado em aulas anteriores, a não ser que o objetivo seja enraizar o conhecimento. Aí tudo bem. Então, vamos dar prosseguimento aqui com algumas questões que não estão na revistinha, mas que eu trouxe aqui para enriquecer um pouco mais a nossa aula aí. E a resposta, então, às tragédias é o contentamento. Jó, ele consegue viver e passar essa prova porque ele tinha contentamento. Quando ele fala assim, ó, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Paulo vai nos dar uma dica bem interessante quando ele está na prisão e ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso aqui é contentamento. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E veja que esse versículo aqui, às vezes, ele é muito tirado fora de contexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece, dando a ideia de que as pessoas podem conquistar tudo, quando na verdade o contexto é que você pode suportar tudo com Deus, inclusive a perda de alguns bens materiais, inclusive a perda de saúde muitas das vezes. Contentamento. A esposa de Jó provavelmente reconciliou-se com seu marido e com o Senhor, e Deus lhe deu outra família, como está lá em Jó 42:13. Não sabemos quanto ela aprendeu com o seu sofrimento, mas podemos supor que foram experiências que promoveram o seu crescimento. E veja que Jó não pecou com os seus lábios porque não pecou com o coração. Porque lá em Mateus 15:18, Jesus diz assim, que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, maus testemunhos e blasfêmias. Então, o que Satanás tinha dito era que Jó blasfemaria contra Deus. E lá, o texto que nós acabamos de ler, em Jó capítulo de número 2, versículo de número 10, Jó não pecou com a sua boca, porque não pecou com o seu coração. Então, nem em pensamento, Jó propôs aquele mal, aquela blasfêmia ali contra Deus. Jó, ele foi fiel. Deus, pois, diz, por exemplo, acerca de Jó 2 vezes, no capítulo 42, 7 e 8, que meu servo Jó falou que é reto acerca de mim. O Senhor dificilmente teria dito aquilo se o coração de Jó estivesse errado. Jó venceu o drama da prova com uma fé do coração e não com a fé superficial. É isso que eu acho lindo aqui em Jó. Porque tudo que saía da boca de Jó, na verdade, era aquilo que ele era por verdade. Jó, ele era sincero. Lembra que a gente aprendeu lá na outra aula o que era ser sincero, sem cera? Geralmente na Grécia Antiga, por exemplo, quando você ia comprar um vaso, havia aqueles que faziam as falcatruas lá e às vezes o vaso tinha um rachamento, uma rachadura e colocavam cera lá. Colocava a cera para esconder a falha do vaso. E aí vendia um vaso com problema, falsificado, como se fosse um vaso novo. Então, ou seja, o vaso aparentava uma aparência, né? Eles metiam a cera ali na rachadura, colocavam um verniz por cima, uma tinta por cima, mas à medida que o vaso era submetido a uma temperatura ou ao tempo, aquela cera derretia. Aquela cera ali, ela abria uma brecha e aquilo que parecia ser verdadeiro se revelava falso. Daí quando você ia comprar um vaso, que você queria um vaso original mesmo, você falava, esse vaso é sem cera?
E é dessa palavra sincera que surge a palavra sincero. Então uma pessoa sincera é uma pessoa sem máscara, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não tem brecha, que de fato é aquilo que é por dentro. Jó era esse personagem. Ele não ocultava uma espiritualidade que ele não tinha. Ele era alguém sincero diante de Deus, diante dos homens. Aquilo que ele demonstrava era aquilo que de fato ele era. Isso aqui é incrível no caráter de Jó. Então, gente, a nossa lição de hoje é basicamente isso. Jó, ele conseguiu passar por esse drama dessa perda tão grande, perda financeira, perda de saúde, perda de compreensão, porque ele tinha uma fé do coração. A fé dele era uma fé firmada no Deus verdadeiro, um Deus que era o Deus pessoa, o Deus pessoal, o Deus real, não o Deus das circunstâncias. Jó não adorava Deus pelas circunstâncias da vida, mas adorava Deus simplesmente porque de alguma forma ele tinha um conhecimento assim maravilhoso de Deus que mais para frente vai se aprofundar ainda mais. Uma aplicação pessoal para nós é que diante dos problemas da vida, nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. À medida que nos aproximarmos de Deus, a nossa força, fé e convicção nele nos torna pessoas cada vez mais estabilizadas diante dos vendavais da vida que nos vem. Veja que a prova que se levanta contra Jó é uma prova repentina e às vezes nós também somos tomados de sobreassalto. Existem coisas que vêm sobre nós que nós não esperamos, uma enfermidade, um desemprego, a perda de um ente querido, enfim, são perdas que são repentinas, que se não estivermos estabilizados na rocha, que é Cristo, nós naufragamos na fé e perdemos a nossa salvação, a nossa fé e desmoronamos, arruinamos. Jó se manteve firme porque ele estava unido a Deus de forma especial, e a minha oração é que de alguma forma você se mantenha firme também em Deus, porque quando as provações vierem e virão, Deus estará contigo. Amém? A nossa conclusão de hoje diz assim: nessa lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde, e somente um homem com fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante das calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante das provações, que é justamente isso que eu acabei de te falar. Se manteve de pé diante dos vendavais, do drama da provação, porque estava seguro nas mãos de Deus. Só lembrando você, a gente ainda vai lançar o vídeo dos jovens. A lição dos jovens está uma bênção também. Não se esqueça de compartilhar com mais alguém, deixar o seu like, o seu comentário é muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Iniciamos o nosso vídeo com oração, a nossa aula com oração, e vamos terminar também orando e glorificando a Deus por essa aula. Amém? Senhor meu Deus, nós te glorificamos por este momento que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, que nós possamos aprender, entender, meu Deus, cada vez mais a Tua Palavra, e que o Senhor está conosco mesmo quando não te percebemos na tormenta. Senhor, fica conosco, que a Tua boa mão nos ajude a passar por adversidades e problemas, e que em nome de Jesus o Senhor seja conosco. Pai, abençoa meu irmão e minha irmã que ficou comigo até agora vendo essa aula, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor dê graça para ele e ela transmitirem essa palavra a outras pessoas, e que em nome de Jesus o Senhor seja em tudo glorificado, esteja conosco nos nossos momentos de felicidades e de adversidades, Pai, porque só estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos e oramos para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau.